Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio número 78 do Cognamentos Podcast. Mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas, nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, um recado rápido, mas importante: todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também lá no site do Cognamentos. Assim, se você quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só aguardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você está nos ouvindo na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é sempre o @cognamentos. Segue a gente por lá. Aliás, estamos no Deezer, no Apple Podcasts, Amazon Music, Castbox e YouTube, além do Spotify, é claro. E como você sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, eu só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o episódio de hoje. Olha, hoje eu quero conversar com você sobre algo muito particular do Cognamentos. Na verdade, é o foco do Cognamentos e, ao mesmo tempo, um ponto de atenção e, por que não dizer, de preocupação e cuidado. Depois de quase 3 anos falando sobre saúde mental, me veio essa ideia de falar exatamente sobre isso. Esse tema, curiosamente, está em todos os lugares. Está nas redes sociais, nos podcasts, nas conversas entre amigos, nos programas de televisão, nas empresas, nas escolas. E isso, por si só, é uma ótima notícia. Finalmente estamos falando mais sobre saúde mental. Durante muito tempo, sofrimento psicológico era tratado como um sinal de fraqueza. Pessoas escondiam crises de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, dependência química, pensamentos autolesivos e tantas outras dificuldades por medo de julgamento. Muitos demoravam anos para procurar ajuda porque acreditavam que deveriam simplesmente seguir em frente, aguentar firme. Então, quando a sociedade começa a falar mais sobre saúde mental, existe algo muito positivo acontecendo. Afinal, informação pode reduzir preconceitos, aumentar o reconhecimento do sofrimento e facilitar a busca por um tratamento. Melhorar a alfabetização em saúde mental é uma estratégia importante para que as pessoas saibam reconhecer sinais de adoecimento, compreendam que existem tratamentos eficazes e entendam quando procurar ajuda. Mas existe uma diferença entre falar sobre saúde mental e falar sobre saúde mental com responsabilidade, porque nem todo conteúdo que parece educativo realmente educa. Nem todo vídeo que emociona informa de verdade. Nem toda pessoa que passou por um problema, um tratamento, se torna um especialista nele. E pior, nem todo profissional que publica conteúdo está necessariamente divulgando ciência. Esse episódio nasceu justamente dessa inquietação que eu tenho a cada episódio que eu faço. Aliás, quem trabalha em clínica percebe esse fenômeno acontecendo. Cada vez mais pessoas chegam ao consultório dizendo algo assim: eu vi um vídeo e descobri que eu tenho TDAH, eu tenho certeza que eu sou autista, eu vi 5 sinais de ansiedade e eu tenho todos, né? Eu fiz um teste online e eu sei que eu sou bipolar. É curioso como o algoritmo parece nos conhecer muito bem, não é? Na verdade, ele conhece muito bem aquilo que prende a nossa atenção. E é assim, né? Sofrimento prende a atenção, diagnósticos prendem a atenção. Explicações rápidas prendem a atenção. Listas, checklists são um radar para a nossa atenção.
Só que o nosso cérebro também gosta de organizar experiências. Nós gostamos de encontrar explicações para aquilo que sentimos. Assim, quando encontramos uma descrição que parece fazer sentido, naturalmente pensamos: nossa, é exatamente como eu sou. Nossa, foi escrito para mim, foi feito para mim. Isso não significa necessariamente que aquela conclusão seja errada. Todos nós conseguimos nos identificar em descrições relativamente amplas de comportamento humano. Esse fenômeno é conhecido há muito tempo na psicologia e ajuda a explicar por que tantas pessoas sentem que determinados conteúdos parecem descrevê-las perfeitamente. O problema começa quando a identificação passa a ser confundida com o diagnóstico, porque diagnóstico não é reconhecimento, diagnóstico é resultante de um processo clínico complexo. Existe uma diferença enorme entre dizer isso parece comigo e concluir eu tenho esse transtorno. Essa diferença pode parecer pequena numa conversa informal, tudo bem, mas ela é gigante, ela é enorme quando pensamos em saúde mental. Os próprios estudos sobre alfabetização em saúde mental mostram que compreender transtornos mentais não significa apenas conhecer e reconhecer sintomas. Também envolve entender limites, conhecer possibilidades de tratamento, diferenciar a intensidade, duração, prejuízo funcional e saber quando procurar uma ajuda profissional. Nas redes sociais, entretanto, tudo precisa caber em poucos segundos. 5 sinais para, 3 sintomas de, se você faz isso, quem nunca? São formatos excelentes para chamar e prender a atenção, mas não muito bom para explicar ciência. Porque ciência raramente cabe em 15 ou 30 segundos. Ela não usa o depende por preguiça. Ela responde depende porque nós, pessoas, somos complexos. O mesmo comportamento pode ter dezenas de explicações diferentes. Dificuldade para prestar atenção pode estar relacionado a um TDAH, sim, mas também pode acontecer por privação de sono, por ansiedade, depressão, por uso excessivo das próprias redes sociais, estresse, sobrecarga, problemas familiares, dor crônica, uso de substâncias, condições médicas e até mesmo algo que você gosta muito, que rouba a sua atenção momentaneamente. E até simplesmente porque ninguém consegue manter a atenção máxima durante horas consecutivas. A boa avaliação clínica existe justamente porque comportamento isolado raramente responde à pergunta mais importante: por quê? Vamos pensar em algumas pessoas que esqueceram compromissos. Uma tem TDAH, a outra está vivendo um luto e a outra simplesmente esqueceu. Externamente, o comportamento parece igual, ele é parecido. Clinicamente, são situações bem diferentes. E é exatamente por isso que as avaliações responsáveis não funcionam como checklists da internet. Outro ponto que merece cuidado aqui é a cultura do autodiagnóstico. É claro que uma informação encontrada na internet pode ser um primeiro passo para alguém procurar ajuda, isso é muito bom. Isso acontece frequentemente e pode ser extremamente positivo. O problema aparece quando a internet deixa de ser a porta de entrada e passa a ser o seu consultório. Quando vídeos substituem a avaliação, quando comentários substituem uma entrevista clínica, quando curtidas substituem evidências e quando a experiência pessoal passa a valer mais do que décadas de pesquisa. Isso não significa que experiências pessoais não tenham valor de forma alguma, muito pelo contrário, elas têm muito valor sim. Quem viveu depressão pode falar sobre isso, como foi viver a depressão. Quem convive com TDAH pode contar como organiza sua rotina. Tudo isso é muito legítimo. O cuidado começa quando alguém transforma a própria experiência em uma regra universal. Aquilo que funcionou para uma pessoa pode não funcionar para outra. A ciência existe justamente porque nossa intuição costuma generalizar rapidamente experiências individuais. Tem um outro fato bem importante aqui. Receber um diagnóstico pode inclusive trazer um alívio. Muitas pessoas finalmente encontram uma explicação para dificuldades que carregam há anos. Isso pode diminuir culpa, aumentar a autocompaixão e facilitar o acesso ao tratamento profissional adequado. Mas existe um risco importante quando o diagnóstico deixa de ser uma ferramenta clínica e passa a definir toda a identidade da pessoa. Alguns pesquisadores têm chamado a atenção para esse cuidado ao discutir que campanhas de conscientização, embora tenham inúmeros benefícios, também podem favorecer interpretações excessivamente amplas do sofrimento cotidiano, levando algumas pessoas a reinterpretar experiências comuns como sinais de transtornos mentais e incorporarem esses rótulos à própria identidade. O diagnóstico ajuda a explicar sofrimento, mas ele não deve criar identidade. Você é muito maior do que qualquer diagnóstico que eventualmente possua. Um outro aspecto, às vezes pouco discutido neste contexto, são os próprios algoritmos. Eles não foram criados para informar, para te ajudar. Eles foram criados para manter você assistindo, para manter você conectado. Isso desde a TV de tubo, mas claro que a internet fez esse processo ser muito mais eficaz. Se você para ali para assistir vídeos sobre ansiedade, provavelmente verá mais sobre ansiedade.
Se pesquisa TDAH, vai aparecer mais TDAH. Se busca autismo, vai vir mais autismo. Se procura sobre depressão, pronto, chuva de depressão no seu feed. Pouco a pouco parece que o mundo inteiro possui aquele diagnóstico, mas isso não representa a realidade. Representa uma seleção algorítmica de conteúdo que mais aumenta o seu tempo de permanência na plataforma. Estudos recentes analisando conteúdo sobre saúde mental nas redes sociais mostram uma enorme variabilidade na qualidade dessas informações, com presença frequente de desinformação, especialmente em algumas plataformas em conteúdos relacionados ao neurodesenvolvimento. É por isso que uma quantidade de visualizações nunca foi indicador de qualidade científica. Às vezes é exatamente o contrário. Quando o conteúdo é muito cuidadoso, cheio de ressalvas, explicando que isso depende de uma avaliação individual, normalmente ele recebe menos engajamento. Agora, experimente colocar num título como 5 sinais de que você tem TDAH. Como descobrir se você tem TEA em 1 minuto? Se você faz isso, provavelmente tem um trauma. Esse tipo de conteúdo desperta curiosidade, identificação e, sobretudo, compartilhamento. O problema é que ele costuma simplificar excessivamente fenômenos que são complexos por natureza. E a simplificação exagerada pode produzir consequências reais. Vou dar um exemplo. Tem um estudo de 2022, bem recente, que avaliou 100 vídeos mais populares sobre TDAH no TikTok e encontrou um dado preocupante. Aproximadamente metade do conteúdo analisado foi considerada enganosa ou continha informações potencialmente equivocadas. Em contrapartida, vídeos produzidos por profissionais de saúde apresentavam qualidade significativamente superior, mas não tinham o mesmo impacto nas visualizações. Mais recentemente ainda, em 2025, outras pesquisas encontraram resultados semelhantes. Conteúdos sobre TDAH extremamente populares frequentemente apresentavam baixa qualidade psicoeducacional e baixo grau de concordância com critérios diagnósticos aceitos atualmente. E talvez o dado mais interessante nem seja esse. Tem um estudo também de 2025 que verificou que pessoas expostas à desinformação sobre TDAH passaram a apresentar menor conhecimento correto sobre o transtorno, só que, paradoxalmente, ficaram mais confiantes de que sabiam sobre o assunto. Esse fenômeno é bem preocupante. A pessoa aprende menos, mas sente que aprendeu mais. É exatamente esse tipo de situação que torna a divulgação científica um enorme desafio. Porque confiança não é sinônimo de conhecimento. Na verdade, uma das características da ciência é justamente reconhecer aquilo que ainda não sabe. A ciência trabalha com probabilidades, poucas certezas, muitas perguntas, evidências, revisões, atualizações constantes. Ela muda de opinião quando aparecem evidências melhores. Na verdade, eu diria que ela não muda de opinião, porque a opinião pouco importa. A ciência não está nem aí para a sua opinião. Ela relata evidências. Isso pode parecer fraqueza para quem está acostumado a respostas absolutas e tanta certeza. Na realidade, é uma demonstração de honestidade intelectual. Enquanto isso, nas redes sociais, respostas absolutas costumam performar muito melhor. Nunca faça isso, sempre faça aquilo, todo mundo que, ninguém que. São frases fortes, chamam atenção, mas raramente representam o estado atual do conhecimento científico. Tem uma outra coisinha que chama atenção. Hoje encontramos inúmeros criadores de conteúdo que falam sobre saúde mental porque convivem com um determinado diagnóstico. E isso pode ser extremamente importante, e realmente é. Essas pessoas frequentemente ajudam outras a se sentirem menos sozinhas. Nossa, isso me lembrou as comunidades do já extinto Orkut. Mas vamos voltar para cá. Essas pessoas mostram que é possível viver bem apesar das dificuldades, reduzem preconceitos, criam um senso de comunidade. Tudo isso possui um valor enorme. O problema aparece quando a experiência pessoal começa a ocupar um lugar da evidência científica. Imagine alguém dizendo: esse suplemento resolveu minha ansiedade, essa técnica curou o meu trauma, esse hábito elimina sintomas de TDAH, esse procedimento curou minha depressão. Talvez até tenha funcionado para aquela pessoa, realmente, mas a ciência nunca pergunta apenas funcionou? Ela pergunta: funcionou para quantas pessoas? Em quais condições? Comparado com o quê? Existe um efeito placebo aí? Quais são os riscos? Outros pesquisadores encontraram o mesmo resultado? Isso diferencia opinião de evidência. E aqui existe o compromisso que eu procuro assumir no Cognamentos. Talvez você já tenha percebido que em praticamente todos os episódios eu costumo citar pesquisas. E às vezes isso torna até o roteiro um pouco menos, vamos dizer assim, viral. Já me deram até esse feedback, sabia? E de coração, eu agradeço porque demonstra que você, notável ouvinte, se preocupa com o conteúdo e tem um carinho pelo Cognamentos. Mas eu ainda prefiro esse caminho. Porque divulgar ciência não é repetir qualquer estudo de forma isolada. Também não é procurar apenas pesquisas que confirmem aquilo que eu já pensava. Divulgar ciência
exige reconhecer limites, reconhecer incertezas, evitar promessas, evitar certezas absolutas. E principalmente, lembrar que pessoas diferentes respondem de formas diferentes às mesmas intervenções. Na clínica, isso fica muito evidente. 2 pacientes podem chegar com sintomas muito parecidos, receber exatamente o mesmo diagnóstico e ainda assim precisar de tratamentos diferentes, porque existe uma história de vida, contexto, personalidade, rede de apoio, saúde física, cultura, ambiente, sofrimento. Ser humano nunca cabe completamente em categorias. É justamente por isso que diagnósticos são ferramentas, não são definições completas de pessoas. Tem ainda um outro assunto que merece atenção, que é a medicalização do sofrimento. Esse tema é muito delicado e dá pano para manga, porque infelizmente algumas pessoas utilizam essa discussão para desacreditar transtornos mentais. Essa não é a ideia. Depressão existe sim, ansiedade existe sim, TDAH existe sim. Transtorno bipolar? Sim, existe. Autismo? Sim, existe. Todos possuem ampla base científica. Mas também é verdade que nem todo sofrimento humano corresponde a um transtorno. Sentir tristeza após uma perda não significa necessariamente depressão. Ficar extremamente preocupado antes de uma cirurgia não significa transtorno de ansiedade. Ter dificuldade para dormir durante uma semana particularmente estressante não significa insônia crônica. Sentir medo diante de uma situação perigosa não significa fobia. A vida produz sofrimento. Aliás, uma vida completamente livre de sofrimento eu me arrisco a dizer que nem existe. Porque parte da saúde mental consiste justamente em desenvolver recursos para lidar com emoções difíceis, com situações difíceis, quando elas fazem sentido diante de algumas circunstâncias. Alguns autores têm chamado a atenção para o risco de ampliarmos progressivamente aquilo que passa a ser entendido como doença, transformando experiências humanas comuns em problemas necessariamente médicos ou psiquiátricos. Isso não significa de forma alguma negar o sofrimento, muito menos em minimizar quem realmente precisa de atendimento. Significa apenas reconhecer que existe uma enorme diferença entre sofrimento e transtorno. Também existe aí um efeito curioso nisso, né? Quando todo desconforto recebe imediatamente um rótulo diagnóstico, podemos perder algo importante, perdemos a oportunidade de perguntar: o que essa emoção está tentando me comunicar? Eu já falei disso em outros episódios, porque emoções possuem função, elas são um recado, né? Ansiedade pode sinalizar uma ameaça, tristeza pode sinalizar uma perda, raiva pode sinalizar injustiça, culpa pode sinalizar que algo importante para nossos valores aconteceu. Nem sempre precisamos eliminar imediatamente as nossas experiências. Às vezes precisamos compreendê-las. E isso não significa de forma alguma romantizar sofrimento. Muito menos dizer que basta força de vontade. Significa apenas reconhecer que saúde mental não consiste em sentir apenas emoções agradáveis. Ela envolve desenvolver flexibilidade para lidar com todo o nosso repertório emocional. Sofrimento não é sinônimo de transtorno. Ok, mas é importante lembrar que sofrimento merece ser levado a sério mesmo quando não é um transtorno. Essas duas frases precisam sempre caminhar juntas. Parece uma contradição, mas não é. Imagine que alguém acabou de perder um familiar. Aquela pessoa pode não preencher critérios de um transtorno, ainda assim está vivendo um sofrimento enorme e pode precisar de acolhimento, apoio, em alguns casos, acompanhamento psicológico. Agora imagine alguém que recebeu um diagnóstico de depressão. O sofrimento também é real e também merece ser cuidado, percebe? A diferença não está em decidir quem sofre de verdade, a diferença está em compreender que o sofrimento humano possui muitas formas de existir. Quando transformamos toda doença em drama, corremos o risco de deixar pessoas sem tratamento. Os dois extremos são perigosos. Um outro aspecto importante é a maneira como consumimos informação. Hoje somos expostos diariamente a uma quantidade gigantesca de conteúdo. É impossível analisar criticamente tudo, porque o nosso cérebro cria atalhos, nosso cérebro adora padrões, porque padrões criam rotas e isso economiza energia. Se uma pessoa fala com segurança, se o vídeo tem milhões de visualizações, se milhares de comentários dizem "você me descreveu", se o criador afirma que estudou muito, naturalmente tendemos a confiar. Esse é o processo humano. Não significa ingenuidade, significa que o nosso cérebro utiliza algumas pistas rápidas para decidir em quem acreditar. Só que essas pistas funcionam muito mal na internet. Números de seguidores não mede conhecimento, quantidade de curtidas não mede qualidade científica. E engajamento não mede veracidade. Aliás, em muitos casos, conteúdos mais emocionais circulam justamente porque despertam reações mais intensas. A internet recompensa aquilo que prende a atenção. A ciência recompensa aquilo que resiste às evidências.
Por isso, sempre que eu encontro um vídeo muito convincente, gosto de fazer algumas perguntas simples. A pessoa explica de onde veio essa informação? Existe alguma referência científica? Ela reconhece limitações? Ela fala em probabilidades ou em certezas absolutas? Existe um conflito de interesse no que ela está falando? Ela está tentando ensinar ou vender alguma coisa para você? E essa última pergunta merece um pouco mais de atenção. Hoje, existe um mercado relacionado à saúde mental enorme. Cursos, mentorias, suplementos, métodos exclusivos, protocolos milagrosos, aplicativos, produtos. Nada disso é necessariamente um problema, é claro que não. Profissionais precisam ser remunerados pelo seu trabalho. Empresas podem e devem sim desenvolver produtos úteis. O problema começa quando o interesse comercial passa a orientar o conteúdo, quando evidências inconvenientes deixam de ser mencionadas, quando benefícios são exagerados, quando riscos desaparecem, quando limitações nunca são apresentadas ou quando tudo termina com um link para comprar alguma solução mágica. A divulgação científica ética exige exatamente o contrário. Ela precisa permitir que a evidência conduza às conclusões, não que as conclusões escolham apenas as evidências que interessam. Outro cuidado importante diz respeito inclusive ao papel dos profissionais. Existe uma expectativa muito grande de que psicólogas, psiquiatras e outros profissionais tenham respostas para tudo. A verdade é que nós não temos. E talvez uma das atitudes mais responsáveis seja justamente dizer não sabemos. Os estudos ainda são inconclusivos, as evidências são limitadas, existem resultados conflitantes. Pode parecer frustrante, mas isso protege as pessoas, porque falsas certezas costumam ser muito mais sedutoras. Só que a realidade raramente funciona dessa maneira. E é justamente por isso que eu gosto tanto de divulgar pesquisas. Não porque pesquisas sejam perfeitas, nenhuma é, mas porque elas representam nossa melhor tentativa até o momento de compreender fenômenos extremamente complexos. A ciência não é um conjunto de verdades eternas, ela é um processo contínuo de correção, e isso exige humildade. Aliás, humildade talvez seja uma das palavras mais importantes desse episódio. Humildade para reconhecer os próprios limites. Humildade para mudar de opinião quando surgem evidências melhores. Humildade para não transformar a opinião em fato. Humildade para admitir que a experiência pessoal, por mais valiosa que seja, continua sendo apenas a minha experiência. Eu acredito que um dos maiores desafios da divulgação científica em saúde mental seja exatamente esse. Como tornar conteúdos acessíveis sem torná-los simplistas? Como aproximar a ciência das pessoas sem vender respostas fáceis? Como incentivar o autoconhecimento sem estimular autodiagnósticos? Como reduzir estigmas sem transformar diagnóstico em identidade? Essas perguntas não possuem respostas perfeitas, mas talvez possamos começar lembrando de uma ideia simples. O objetivo da informação não deveria ser convencer você de que possui um transtorno. O objetivo deveria ser de ajudá-la a compreender melhor a sua experiência e, quando necessário, procurar uma avaliação, procurar uma ajuda profissional adequada. No Cognamentos, esse compromisso sempre foi muito claro para mim. Se você acompanha o podcast há algum tempo, provavelmente já percebeu que dificilmente vai encontrar episódios de títulos como Os 7 Sinais de, Descubra em 2 minutos. Se você fez isso, no máximo você vai encontrar em 5 dicas para. Dicas, possibilidades. Não porque esse formato seja necessariamente proibido, não é, mas porque ele costuma transmitir uma sensação de certeza que a própria ciência não tem. Prefiro que o episódio desperte curiosidade do que produza falsas conclusões. Prefiro que alguém termine uma conversa pensando, talvez seja importante conversar com um profissional, do que dizendo, pronto, descobri tudo que eu tenho. Porque saúde mental não é um teste de internet, não é um vídeo de 60 segundos, não é ali um comentário na rede social, não é uma sequência de sintomas marcados como quem preenche uma cartela de bingo. Ela envolve uma história, envolve contexto, funcionamento, tempo, prejuízo, uma avaliação cuidadosa e principalmente envolve pessoas que sofrem de verdade, que têm dúvidas, que procuram respostas. E essas pessoas merecem muito mais do que conteúdos feitos apenas para gerar compartilhamentos. Merecem respeito, merecem honestidade, merecem informação de qualidade e merecem profissionais capazes de dizer eu não sei, quando essa for a resposta mais correta e honesta. E olha, deixa eu contar um segredo. Dizer eu não sei, vou pesquisar é simplesmente libertador. Bom, quero terminar esse episódio deixando um convite.
Continue consumindo conteúdo sobre saúde mental, aquele da sua preferência. Muito obrigado se estiver consumindo os nossos episódios. Eles podem ser extremamente úteis, todos esses conteúdos, mas tente desenvolver um hábito de que desenvolvemos quando atravessamos uma rua. Olhe para os dois lados. Não porque esperamos encontrar perigo em cada esquina, porque aprendemos que um pouco de cuidado evita muitos problemas. Faça isso também com a informação. Pergunte, questione, desconfie de promessas milagrosas, desconfie de respostas simples para problemas complexos. Valorize quem mostra as evidências, valorize quem reconhece limites. E lembre-se de que cuidar de saúde mental também significa cuidar da qualidade de informações que consumimos, porque a informação ruim também pode adoecer. Já a informação responsável pode acolher, orientar, reduzir estigmas e, principalmente, ajudar as pessoas a chegarem num tratamento adequado no momento propício. Esse, pelo menos, continua sendo o compromisso que eu procuro assumir em cada episódio aqui do Cognamentos. E, aliás, eu espero o seu feedback se o que eu busco comunicar é o que está chegando por aí do lado de vocês. Eu gostaria muito de ter esse feedback nos comentários desse episódio. Pode ser ali no Instagram, pode ser no post do episódio lá no Spotify, no YouTube ou na outra plataforma que você preferir. Pode escrever com sinceridade, estou com o coração aberto para receber esses feedbacks. E até o próximo episódio.